Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero conversar com vocês hoje a respeito de um tema cada vez mais relevante e que só vai se intensificar daqui para frente: volume de dados no ERP. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, quero falar hoje com vocês sobre um tema que nós já tratamos aqui, o volume de dados no ERP. Porém, esse assunto tem ganhado novas camadas de discussão e novas características de debate que precisam ser abordadas de novo para que se reforce o que eu já disse aqui, o que eu sempre digo e que vocês vão encontrar também em outros lugares da internet, a ideia de que cada vez mais o volume de dados no ERP tende a aumentar exponencialmente e cada vez mais à medida que os processos avançam, à medida que o ERP avança. Ainda existem ERPs, por incrível que pareça, que estabelecem limites de dados para a performance adequada do ERP. E isso é completamente inaceitável. Fuja do ERP que propõe um expurgo de dados. Às vezes, eu trabalho com empresas que fazem uma RFP para fazer uma seleção de ERP e colocam nessa RFP como é que se faz o expurgo de dados, qual é o tipo de expurgo de dados necessário. Isso não pode ser tema de discussão. Não se joga dados fora, não se despreza dados. A gente já falou aqui em outros vídeos, e eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, a respeito do fato de que informação é o novo petróleo. Não por acaso, as maiores empresas do mundo hoje, as mais valiosas, são aquelas que têm mais informação a respeito dos seus usuários e a respeito das interações que acontecem no seu âmbito de negócios. Então, dados são cruciais. Você precisa deles, mesmo que você não saiba hoje exatamente para quê, mas eles podem ser muito valiosos amanhã. Nós já falamos, por exemplo, a respeito do Big Data e do 5V do Big Data. Um deles é volume, V de volume. O outro é V de valor. V de veracidade, tem que ser fatos verdadeiros. E o que está no ERP tem absoluta veracidade. O que está no ERP são as coisas que realmente aconteceram, são os negócios que você fez ou que você não fez, mas estão ali porque você perdeu para um concorrente ou porque o cliente não quis efetivar, mas são verídicos. Tem outro que é de valor. O V de valor é absolutamente indispensável. E o que tem no ERP é 100% valioso, sempre. E por fim tem o V de velocidade. É preciso considerar que o seu ERP tem que ter todos os dados lá, desde sempre, e que isso tem que ser processado com velocidade. Seu fornecedor de ERP tem que garantir uma estrutura que permita a você trabalhar com volume máximo de dados, porque isso só tende a aumentar. ERPs cada vez mais estarão integrados às redes sociais, cada vez mais estarão integrados a fintechs e serviços bancários, cada vez mais estarão conectados com aplicativos que resolvem pequenos problemas, por exemplo, de logística, e aí você vai ter um monte de dados que dizem respeito à telemetria dos veículos. Cada vez mais o ERP vai estar conectado a dimensões cyberfísicas da indústria 4.0, e aí você vai estar com um volume de dados gigantesco que diz respeito aos dados reais da produção e aos dados de simulação de cenários na produção. Então, o debate sobre volume de dados não pode estar sujeito a um limite de dados. Ele tem que ser um papo propositivo a respeito de como lidar melhor com o volume cada vez mais assombrosamente grande de dados que vem por aí. É uma realidade para a qual não cabem questionamentos, não tem discussão. Cada vez mais dados serão analisados. A inteligência artificial vai cuidar de um volume gigantesco de dados, vai apresentar resultados para os seres humanos vão tomar decisões baseadas nesses dados e é preciso que o ERP esteja apto a lidar com esse grande volume. Não peça para o seu fornecedor uma estrutura para expurgar dados. E se o seu fornecedor disser, aperte esse botão para expurgar dados, você diz, arranca esse botão daí. Isso é coisa do século XX, na época em que armazenar dados era uma coisa cara, porque discos rígidos eram caros, eram difíceis de cuidar. Hoje em dia, esse debate não faz mais sentido. Quanto maior o volume de dados que você tiver,
melhor, desde que, é claro, eles façam sentido em relação àqueles 5 Vs, né? Tem que ter valor, tem que ser verídico. Mas o fato é que quanto mais dados, melhor. Mesmo que você não saiba aproveitá-los hoje, a ciência de dados vai ter um recurso para explorá-los em breve. E você talvez possa fazer uma inovação que vai poder explorar bem os dados que você tem, mesmo que sejam dados muito antigos. Você já teve alguma experiência com volume de dados? Uma boa experiência, uma má experiência? Você já quebrou a cara quando teve que lidar com um mar de dados? Você já se deu bem quando teve que fazer uma análise de uma profusão gigantesca de dados? Conte aqui para nós a sua história. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Muito obrigado, até já. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP e tenho muito mais visualizações do que likes. Colabore conosco, deixa o seu like aí. Você que visualizou e que gostou, deixa um like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.